este rito, nem herança caída dos céus antigos. As 108 Omni Ignis não vêm para servir, vêm para reduzir a cinzas tudo aquilo que ainda finge centro, nome e permanência. Cada fogo desce como sentença sobre carne ilusória, memória que aprisiona, medo que edifica muralhas e apego à forma. Revela no salão do Tao, nenhuma chama suprema aceita recipiente impuro. Primeiro vem a queima, depois vem o juízo. Somente após a devastação pode surgir o núcleo apto a suportar o impossível. Uma chama consome a máscara, outra rompe a dependência do nome, outra devora o vínculo com a forma, outra incendeia a nostalgia do que já foi, outra calcina o medo secreto de deixar de ser assim. Caminham a 108, não como bênçãos suaves, mas como altares famintos. Omnignes, 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 queimando os ossos da mentira, fundindo vaidade, reflexo e necessidade de retorno. Corpo ranja, alma ranja, a mente perde o hábito de se chamar morada. O rito não foi erguido para consolar, foi erguido para separar essência de ornamentação. Então chegou às 12, ex-omnignis, círculo exterior, coroa invertida, juízo acima do refinamento. Se as 108 queimam impuro, as 12 queimam quem ainda ousa permanecer depois da purificação. Elas não perguntam, elas cercam, elas veem o último apego escondido atrás da disciplina, a última fome escondida atrás da renúncia. 12 céus descem para dentro do peito. King Huo, Tian Huo, Zhenyan Huo, Jiuzu Lai Gong, Xuan Ming Huo. O espaço recua, o tempo se dobra, o destino perde rigidez diante da fornalha doutrinária do Tao. Ainda não é o fim. Falta chama que não pode ser encontrada em mundo algum. Falta o nascimento do 13, falta o retorno impossível do 109 e 13. É a ruptura do círculo fechado. 109 é a chama que não se soma, reorganiza. Não nasce da coleta da pilhagem de céu morto ou tumba antiga. Nasci do núcleo que sobreviveu à queima de todas as máscaras. Esse é o eu apto, não o ego, mas a estrutura viva que permaneceu de pé no centro da devastação. Já rondam um abismo interno. As 12 já observam do lado de fora. O salão inteiro do Tao escuta
toda a matéria tremer. Nenhum triunfo é concedido, somente peso, sentença, espera. O fecha os olhos, as rodas giram, o vazio expira, a chama que ainda não existe começa a procurar nascimento. Não ergueu as mãos para convocar ornamentos. Abriu o centro do próprio ser e chamou a 108. Homini Ignis, pelo nome anterior ao nome. Não houve aurora suave, não houve promessa de claridade. Houve pressão. Houve um peso tão antigo que o espaço ao redor começou a estalar, como metal fatigado sob o martelo invisível. Nos altares internos, as sementes de fogo supremo despertaram. 12 rodas adormecidas pulsaram em silêncio. 9 por roda, 9 chamas por coroa, 108 sóis comprimidos no ventre do Tao, aguardando a sentença de ignição. Então o primeiro bloco se acendeu, despertar, sangue, osso, medula, sopro, nervo, carne, pulso e núcleo. O corpo deixou de ser corpo e tornou-se fornalha. O segundo bloco rasgou alma, espírito, eco, memória, respiração, vigila, visão, verbo, interioridade. O terceiro incendiou mente, consciência, olho oculto, pensamento, reflexo, lucidez, coroa mental, prisma ardente e a brasa do eu. Roda após roda, permaneceu imóvel, mas a imobilidade era só aparência. Dentro montanhas de lei eram lançadas ao fogo. Shinho, Shinho, Linho, Shinho, Minho, Zenho. O quarto e o quinto blocos elevaram a combustão para além da carne. O tempo começou a arder, instantes foram fundidos como cobre antigo. Horas se curvaram, eras rangeram. Uma chama queimou atraso, outra queimou a espera, outra queimou a distância entre causa e consequência. Quando o sexto bloco abriu seus 9 sóis, o espaço perdeu a firmeza, horizontes foram repuxados para dentro. Portais de fogo surgiram no vazio como feridas de geometria. As homini ignis não estavam apenas acesas, elas reescreviam a extensão do campo. O que era longe tornou-se interno, o que era fora começou a orbitar o centro do peito de Wu. Da causalidade da ruína, os rios do devir incendiaram, celos estouraram, mandatos vacilaram, sentenças antigas viraram cinza antes mesmo de serem pronunciadas. Uma roda queimou o karma, outra queimou o elo, outra queimou a necessidade da sequência. 81, 90, 99. A realidade perdeu o hábito de continuar igual a si mesma. Tornou-se eixo, altar, torre, ventre, pagoda de combustão. Ao redor dele as 12 rodas de 9 chamas giravam como pétalas bélicas, lotos de colapso, coroas de um céu que já não podia se sustentar sem tremer. Quando a 108ª Homini Ignis foi ativada, não houve esperança.
Silêncio no centro, cercado pela coroa das Omni Ignis. Ontem, enquanto o Tao inteiro escutava o próximo passo se aproximar. As 108 já estavam vivas. Agora o ritual não podia mais voltar. As 108 Omni Ignis ainda giravam ao redor de Wu, como pétalas de sóis disciplinados. Mandalas de combustão suspensas no vazio. Altares em órbita sobre um centro que já não pertencia ao mundo comum. Então o céu deixou de ser céu. Acima da coroa ardente surgiu o círculo exterior e nele as 12. Omni Ignis vieram como sentenças sobre o centro. Não houve clarão inaugural. Houve silêncio. E dentro dele um peso tão absoluto que constelações remotas tremeram sem entender a causa. Abriu os olhos. O Tao inteiro sentiu que algo superior ao refinamento havia chegado. Uma desceu como hina coroada, outra como vazio incandescente, outra como decreto sem língua, outra como fogo que queimava a própria ideia de defesa, outra como sentença que tornava permanência uma culpa, outra como exterioridade impossível anterior ao mérito, a pureza e a glória. As 12 cercaram-o por cima, por fora e por dentro do espaço, fechando a mandala das 108 num tribunal de exterioridade supremas. Elas não perguntaram se havia preparo, elas viram a última pretensão escondida atrás do cultivo, a última parede erguida pelo ser contra sua própria dissolução. Cada nome era um golpe mudo sobre os alicerces da existência. Então começou a fusão, não em blocos, não em passos brandos. Wu puxou as 12 para o eixo da sentença e as forçou, atrito, fogo devorando fogo, juízo atravessando o juízo, exterioridade colidindo com exterioridade, até que as margens dos mundos começassem a rachar. Leis perderão compasso, estrelas sentiram calor sem sol, reinos distantes ouviram sinos sem templo, oceanos espirituais ferveram sem chama visível, trono sem inimigo estremeceu. Não era uma onda, não era uma explosão, era a realidade aprendendo a tremer diante da compressão de 12 absolutos iguinhos empurrados para a unidade por uma vontade que já tinha ido além da piedade. quando as 12 entraram em ressonância hostil. O destino perdeu regularidade. A memória das eras falhou nos lugares mais antigos. Portões sagrados cuspiram cinza. Celos milenares se partiram sem toque. Grimórios fechados esqueceram o nome do fogo e o devolveram gravado em brasa nos ossos dos que ainda podiam ouvir o Tao. Permaneceu imóvel, mas sua imobilidade era a violência perfeita. Leia, Xuan, Lai, Tianjue, cada invocação apertava ainda mais o colapso. Cada sílaba fazia a
juízo puro, condensada acima de Wu, como um sol invertido que não iluminava, apenas reconhecia e condenava. Veias do destino se contraíram, vazios antigos ecoaram. As 108 Omni Ignis responderam do centro para a margem. O salão da existência inteira entrou em estado de escuta. Permaneceu entre as duas sínteses a grande mandala ardente ao redor e a coroa exterior acima. Nenhuma ainda havia vencido, Nenhuma ainda havia cedido, e o universo compreendeu com pavor e reverência, que o ritual ainda não havia alcançado sua crueldade máxima. A grande mandala das 108 Omni Ignis girava ao redor de Wu como pétalas de sóis disciplinados. Acima, a coroa exterior nascida das 12. Exomni Ignis pesava como um sol invertido de juízo puro. Entre ambas não havia paz, nem acordo, nem repouso. Havia reconhecimento hostil, havia atração e recusa. Havia o anúncio de um rito que não poderia ser realizado no céu, nem no vazio, nem diante de altar algum. Por isso, Wu abriu o próprio peito ao centro da existência e chamou as duas sínteses para dentro da fornalha do coração. Não foi gesto brando, não foi assimilação pacífica. a mandala das 108 entrou primeiro como roda. Pétala, miríade, expansão ardente. A coroa das 12 desceu depois como compressão. Sentença. Exterioridade, peso impossível. Quando ambas tocaram o eixo interno, o sangue tornou-se rio ígneo. Os meridianos incendiaram como veias de metal branco. O esqueleto vibrou como sino ritual. Golpeado no fundo de uma catedral em ruínas. Cada osso guardou um trovão, Cada pulsação, espalhou ondas de calor. silêncio por mundo sem número. O peito de Wu tornou-se martelo. Selo, altar e abismo. Então começou o combate interno. A chama das 108 Exigia multiplicidade ordenada. roda sobre roda. Mandala sobre mandala. Um cosmos inteiro respirando como arquitetura viva. Chama das 12 exigia condensação sem resto. Juízo sem desvio. Um fogo severo bastante para reduzir Toda a distância sentença. dentro do coração. Pétala e coroa se chocaram. Expansão contra compressão. Miríade contra decreto. A cada batida O campo da realidade estremecia. Montanhas espirituais perderam forma. céus remotos falharam no próprio ritmo. Linhas do destino se partiram e foram refeitas em brasa. Não havia espectador que pudesse suportar aquela proximidade. O tal inteiro escutava como se cada pulsação fosse a borda de uma nova lei. Não permitiu que uma devorasse a outra. Também não aceitou coexistência fraca. No centro do atrito, Um critério mais profundo foi imposto, nem a multiplicidade, soberana das 108. nem o
juízo absoluto das 12 era um fim. Ambas deveriam reconhecer um núcleo anterior ao conflito, Um centro que não se dissolvia, nem sob miríades, nem sob sentença. o coração golpeou vazio, O vazio devolveu fogo, e naquele ponto impossível, a nova chama começou a nascer sem nome, sem forma estável, ainda fetal, ainda terrível, ainda tentando a sustentar. própria ontologia dentro da carne sagrada do viajante. Cada mantra apertou o parto igniou, Cada sílaba fez o peito vibrar, um clarão que não escapava para fora, mas se aprofundava para dentro. o corpo inteiro pulsava como um mundo prestes a rasgar sua casca. O coração já não marcava tempo, marcava combustão, marcava transfiguração, marcava o instante em que duas totalidades eram forçadas a renunciar à própria soberania para servir ao nascimento daquilo que jamais existirá nos registros do Tao. Então a nova chama brilhou por um instante no fundo do peito de Wu, Não como luz de triunfo, mas como presença intolerável, comprimida, viva, recém-nascida entre sangue. lei e colapso. A mandala externa temeu, A coroa superior cedeu, o coração continuou batendo como uma fornalha. brutal, sustentando o impossível. Nenhum nome foi dado, Nenhuma forma foi revelada, somente a pulsação permaneceu. e cada pulsação dizia ao universo inteiro que algo sem Precedente. já respirava no centro de Wu. A nova chama já pulsava no coração de Wu, viva, intolerável, ainda sem nome, ainda sem lugar fixo nos registros do Tao. Ela não era mais promessa, não era mais tentativa, era presença. Cada batida do peito fazia a realidade ouvir um fogo que jamais existira antes. E ainda assim parecia antigo bastante para cobrar memória de eras que nunca foram escritas. Não a contemplou com ternura, contemplou com critério nomear. Não era decorar a chama com uma palavra. Nomear era reconhecer sua estrutura verdadeira e suportar o peso de sua autoridade sem mentir diante dela. A mandala das 108 ainda guardava o centro como pétalas disciplinadas de combustão suprema. A coroa nascida das 12 Ejomini Ignis ainda pesava acima como juízo condensado, mas agora ambas estavam submetidas a um novo pulso. O coração de Wu tornara-se cânon, altar e tribunal. Nenhum nome falso poderia conter aquela chama, nenhum título herdado de céu morto, fornalha antiga ou grimório saqueado teria força para legitimá-la. O nome teria de nascer do mesmo lugar onde o fogo nasceu, do centro que sobreviveu à devastação, da carne que suportou sentença, do núcleo que atravessou miríade com pressão sem perder presença. Então desceu mais fundo dentro de si, viu
viu a chama por trás do brilho, por trás do calor, por trás da própria fome de existir. Viu sua lei, viu seu eixo, viu que ela não era apenas fusão, não era apenas transfiguração. Era o fogo que reorganizava os fogos, o centro ígneo diante do qual até supremacias anteriores precisavam baixar a cabeça. O Tao inteiro ficou imóvel, os céus remotos silenciaram seus ventos. Vazios antigos recuaram como se escutassem a aproximação de uma sentença impossível. O peito de Wu ardeu como uma estrela aprisionada no próprio nascimento. Então ele pronunciou o nome. A palavra caiu sobre a existência como um selo aceso. Não explodiu, ordenou a 108 se curvaram. A coroa das 12 reconheceu o coração de Wu. Respondeu com uma pulsação tão profunda que o espaço perdeu distância por um instante. Mundos sentiram calor sem fonte. Leis esqueceram seu compasso. Primórdios fechados estremeceram em silêncio. O nome não batizou o fogo. O nome revelou aquilo que o fogo sempre havia sido e que o universo ainda não possuía coragem de escutar. E foi nesse instante que algo chegou. Não com forma, não com rosto, não com palavra. Chegou como presença, atravessando a margem da existência. Como se o nome recém-pronunciado tivesse sido ouvido por um outro lado que não deveria responder. O vazio ganhou peso, o fogo não recuou. Permaneceu diante da chama nomeada, imóvel, soberano, enquanto a aproximação do não revelado fazia o Tao inteiro prender a respiração. A chama agora tinha nome e alguma coisa vinha. A nova chama pulsava no coração de Wu, como um sol fechado dentro da carne, ainda comprimida entre memória de sentença e resíduo de transfiguração. As 108 Omni-Ignis guardavam o centro em silêncio disciplinado. A coroa das 12 Ex-Omni-Ignis pairava acima como juízo condensado. Então Wu ergueu o rosto no centro do vazio e falou para a existência inteira. Não como quem procura audiência, mas como quem impõe cânon. A chama que nasceu do atrito entre miríade e exterioridade já não permaneceria sem palavra. Nomear seria legitimar, nomear seria gravar fogo no osso do Tao. Nomear seria ferir o silêncio. Desceu mais fundo em seu próprio peito e viu o eixo ardente por trás do brilho, por trás da combustão, por trás da fome de expansão. Não era mais mera síntese, não era apenas o fruto das 108 e das 12. Era um fogo
fogo com lei própria, um centro que reorganizava outros centros, uma presença ígnea diante da qual até supremacias antigas precisavam recuar. O tal inteiro prendeu a respiração, os céus remotos baixaram seus ventos, os vazios antigos escutaram Hong Gi Shinchi Amin Chen Lai Zhen Wu Bumi. Então o pronunciou o nome verdadeiro, a palavra não explodiu, a realidade se curvou para reconhecer. Foi nesse instante que o peso mudou, não como invasão simples, não como eco atrasado. Algo já estava ouvindo do outro lado das margens, algo que buscava essa chama antes mesmo de ela receber nome. A pulsação de Omnic Neshining abriu uma trilha por onde nenhum mundo comum poderia caminhar, e da extremidade acima dos céus, além da exaltação, além das vastidões, onde até a presença perde costume, uma criatura voltou o olhar. Não vinha das planícies do Tao, não vinha dos abismos menores, vinha dos extremos. Alto Hanai Tao, região tão alta que a distância entre origem e chegada deixa de obedecer ao próprio espaço. Ele não veio correndo, não veio voando, não precisou atravessar portais. A mera consciência de sua busca já fez eras tremer. Em tronos apagados estalaram em silêncio, estruturas remotas sentiram fome sem corpo. O nome da chama recém-legitimada espalhou-se como um sino impossível, e aquele que a procurava respondeu como fera antiga, farejando sangue divino no vento do não manifesto. Permaneceu imóvel, o coração seguiu pulsando a chama recém-nomeada. Cada batida dizia ao perseguidor aqui, cada batida também dizia ao universo testemunhai o que foi ouvido pelos extremos. Lai Yan Han Ai Ming Ho Wu Ji Chen Lai Jian Wai Xuan Zhen, então a presença, Lai Jian Wai Xuan Zhen, então a presença, Lai Jian Wai Xuan Zhen. então a presença começou a descer, sem descer, a chegar sem caminhar, a prezar sem forma. O vazio ganhou densidade, a luz não recuou, mas aprendeu a tremer. A chama em Wu não se escondeu, pelo contrário, ardeu com autoridade ainda maior, como se reconhecesse no caçador vindo dos extremos. Não apenas ameaça, mas confirmação. Aquele que chega busca Omni-Ignition, busca como fome, como destino, como chamado anterior ao verbo, mas não encontrará. Como se encontrar um tesouro abandonado, encontrará o coração que já se tornou fornalha, cano e sentença. Encontrará a fonte viva da chama. Do canto Anaitao, de Wu Anaitao, das extremidades onde o próprio limite apenas um vestígio, ele já chegou. Ainda sem forma revelada, ainda sem rosto concedido, ainda sem direito ao próprio nome desta canção. Mas sua busca já pesa sobre a existência como uma maré de ferro invisível. Ficou diante do abismo superior com um peito em brasa, soberano, imóvel, inexorável. A chama tinha nome, o buscador tinha direção, e entre ambos o Tao inteiro começou a compreender que a próxima colisão não seria uma batalha qualquer, mas o encontro entre um fogo recém-legitimado
uma fome vinda dos extremos. O continuou diante do campo aberto e falou, como quem empurra montanhas com uma única sílaba. Eles não podem vir diretamente, pois o sistema não os comporta. Então criam coordenadas, ângulos de entrada, dobras de sobreposição e se manifestam no topo da capacidade do próprio sistema, adentrando a margem extrema daquilo que ainda pode sustentá-lo sem se partir. Resta saber até que ponto esses seres podem se sobrepor sem colapsarem a si mesmos e ao próprio campo que agora os recebe. O silêncio do lugar pesou como ferro ritual, até os céus aprenderam a escutar. Um ancião mais velho que um fóssil imortal inclinou o corpo e explicou: a transmigração pelo sistema até este local é complexa, mas os seres que a realizam são os maiores gênios entre eles. Não atravessam apenas distâncias, atravessam limites de suporte, densidades de lei, graus de presença que um mundo comum não foi feito para comportar. Então concluiu: o que se seguirá não será um confronto no limiar do poder em quantidade, mas certamente no limiar do poder em qualidade. E essa sentença caiu sobre a existência como uma lâmina sem cabo, impossível de segurar sem sangrar por dentro. Então a origem foi revelada. Eles vinham de inatos despertar. O solo de inatos Despertar era mais alto do que o céu do tal. Esta era uma batalha que não poderia ser sonhada no mundo, nem percebida no céu. O incêndio do paraíso seria apenas o efeito residual do confronto real que ocorreria no plano dos santuários. Quando tais palavras ecoaram, arenas vivas começaram a se abrir por toda parte, como mandíbulas de um decreto antigo, como flores de pedra despertando para devorar eras. O desafio foi anunciado sem trombeta, mas com terror suficiente para dobrar a respiração dos imortais inatos, despertar contra a presença tão de inatos. Um homem no auge do vigor caminhava, sua aura emanava lâmina, forte no corpo, ainda mais terrível na erudição. Ele manipulava grimórios, papairos e pergaminhos de lâminas, como quem folheia sentenças afiadas. O mundo ao redor era moldado pela sua postura absoluta, esculpido pela simples passagem de suas bordas cortantes. Ele não precisava atacar para ferir, sua presença já talhava o ambiente, olhando para todos sem se fixar em ninguém. Falou com desprezo cerimonial: é educado me apresentar para a poeira antes de varrê-la. Eu sou o erudito da lâmina abissal. Em seu mundo, disse ele, existe uma classificação capaz de designar o que sou: majestor interior. E você? Bom,
nobre criatura. Quem é? Eu gosto de saber o nome de quem vou matar. Sua voz caiu do alto como se o próprio campo tivesse sido transformado em púlpito de execução. Então todos os olhares se voltaram para o lado do representante do Tão. As arenas vivas estremecerão. Os santuários acima do céu aguardarão O paraíso, sem compreender o confronto verdadeiro, começou a arder apenas com o resíduo do que ainda nem havia começado. e o nome do oponente da presença Ainda não havia sido pronunciado. Wukong observava tudo irritado, porque queria estar naquela arena. O mestre do vinho olhou para ele e riu com a crueldade leve de quem já viu eras demais. Este evento não é o que parece. Você seria o cordeiro do sacrifício para o ataque dessas criaturas. Mas agora eles vão chutar uma barra de ferro e terão de mostrar suas verdadeiras formas. Wukong o encarou, surpreso, e perguntou se o representante do Tão era tão forte assim. O velho gargalhou e respondeu: o miserável não luta faz tempo. Resta saber se essa criatura é suficiente para fazê-lo se desferrujar. Então, o homem de meia idade, usando vestimenta cosmo-taoísta, caminhou até o meio da arena. Pelos passos e via que ele estava ligeiramente bêbado. Não havia solenidade artificial, não havia pose de herói. Havia apenas uma beleza insolente, um desprezo tão natural, que o campo pareceu aceitar sua presença como uma velha blasfêmia sagrada. Ele olhou para o inimigo no céu e falou: você vai atacar ou vai ficar admirando a minha beleza por muito tempo? A criatura rugiu furiosa e exigiu saber quem ele era. O homem sorriu: pergunte para sua mãe. Ela pode falar coisas boas e outras ruins sobre mim, mas como tenho certeza de que ela chorou por você, provavelmente sabe quem eu sou. Abissal urrou e atacou com fúria. O guerreiro de Wutão apenas observou o golpe e usou. Próximos pelo espaço, mas separados pela eternidade do tempo, caminhou desviando-se do ataque. Ergueu o braço, cobriu-o de runas estranhas e desferiu um tapa. O tapa marcou o início da luta, parecia equilibrada aos olhos ignorantes. O invasor suportava poucos golpes, mas não tocava seu oponente nenhuma vez. Tapa após tapa, desvio após desvio, Hetsuri não caminhava como se estivesse arrumando o arco à mão, enquanto o inimigo, sem saber, entrava cada vez mais fundo numa sentença que já estava sendo escrita sobre a própria forma. Então o guerreiro de Wutão girou e deu as costas ao adversário. O erudito da lâmina abissal atacou no mesmo instante, como fera que enfim acredita ter encontrado a abertura. Então percebeu que não havia movimento, não havia avanço, nem sua mente aceitava continuar pensando. No último pensamento, antes do mergulho na degradação e na anulação, ele compreendeu. Todos os golpes que havia tomado desenharam uma matriz em sua forma. Último tapa,
etapa consolidou a matriz e gerou o ataque que agora o matava. Sua morte não veio como glória, veio como humilhação erudita, como colapso de alguém que só no fim descobriu que já estava morto desde os primeiros contatos. Uau. De meia idade, olhou para os demais e falou com serenidade insultuosa: acredito que todos vocês me conheçam. De uma ordem distante, um guerreiro gritou em frenesi: Surinan Milk, o gerente proprietário de uma instalação conhecida apenas como Suris, o maior centro de diversão e entretenimento da existência. Surinão, como gostava de ser chamado, sorriu e completou: acredito que muitos se esqueceram e outros nunca souberam, mas eu também sou Surinam Milk, presença arquimarcial, erudita libertas. Surinam, um velho falou reverente, ele pertence à cúpula suprema de Hakabi. Chamam-no de arquimago, cientista marcial. Então Surinam caminhou para fora do campo de batalha. Agora era hora de beber e assistir. As batalhas entre a presença e Natus continuavam a se propagar por todos os campos, por todas as mandalas de confronto, por todas as arquiteturas vivas abertas, acima do céu do Tau. As arenas pulsavam como tambores. Cada impacto era uma sentença. Cada oscilação do chão era uma resposta do próprio sistema. A violência criterial daqueles encontros. A cidade inteira das arenas vibrava, como um corpo sagrado tomado por guerra. Mas então algo mudou. Não foi explosão, não foi clarão, foi retirada. Os tambores cessaram, os ecos cessaram, as pulsações cessaram. Nesse instante não havia tambores, havia apenas silêncio. Era autoridade. Era como se uma ordem mais alta tivesse descido sobre todas as demais disputas e recolhido seus ritmos para dentro de um só centro invisível. As arenas menores ainda existiam, mas pareciam agora ruínas sonoras diante de algo maior que se aproximava. Corredores vivos, altares suspensos, plataformas de combate, pátios celestes, colunas rituais, arquibancadas de pedra e abismos ornamentais voltaram-se para cima ao mesmo tempo. A grande cidade delas, a vasta cidade das arenas, ergueu os olhos para o céu, como se todo aquele lugar finalmente recordasse para que havia sido construído desde o início. Então a grande arena suprema
absoluta tomando forma, como um centro antigo demais para precisar de apresentação, como o eixo diante do qual todas as demais arenas pareciam apenas preparações, esboços, ensaios de uma linguagem marcial ainda incompleta. O espaço acima da cidade abriu-se como um círculo colossal de critério. O céu pareceu adquirir bordas, o vazio tornou-se recinto, e toda a metrópole sagrada da disputa sentiu ao mesmo tempo que um grande desafio estava prestes a ocorrer. Não eram apenas guerreiros os que olhavam, eram juízes antigos, festas supremas, velhos monstros imortais, sábios arquimagos, criaturas de ordens distantes, presenças que não costumavam se erguer nem diante da queda de eras. Todos olhavam para cima, todos queriam ver, não por mera fome de espetáculo, não por curiosidade vulgar. Queriam saber quais desafiantes eram capazes de fazer a grande arena suprema abrir-se no alto da cidade viva. Queriam saber que espécie de peso, que espécie de nome, que espécie de qualidade obrigar a própria urbe das batalhas a recolher todos os sons e oferecer o céu como altar de revelação. A pressão mudou, o alto tornou-se mais denso, o horizonte do céu perdeu suavidade. O silêncio ficou cheio, não havia ainda forma, não havia ainda rosto, não havia ainda nome, mas algo se aproximava da borda da manifestação, e a cidade inteira percebeu isso, como se uma maré invisível tivesse tocado cada torre, e cada pedra, cada nervura ritual daquele lugar. A grande arena suprema permanecia aberta, as multidões da existência permaneciam imóveis, até as arenas vivas abaixo pareciam conter a própria pulsação para não profanar o instante. O céu estava prestes a mostrar, a cidade estava pronta para ver. E assim permaneceu o grande campo no alto, soberano, silencioso, intolerável em sua expectativa. A presença observava, Inatos observava a cidade inteira das arenas. Mantinha os olhos erguidos para o ponto onde o desconhecido tocaria o visível. Nenhum nome foi dado, nenhuma silhueta foi concedida, nenhuma forma caiu do céu. Apenas a iminência, apenas a autoridade do que estava para ser visto. Apenas o momento supremo anterior à revelação, quando até o paraíso esquece de respirar, para não perder o primeiro passo daqueles que chegam. Não foi um passo, não foi uma chegada, não foi um corpo cruzando distância. Primeiro veio o peso, acima da grande arena suprema. O céu pareceu lembrar que havia limites que jamais deveria tocar. O silêncio tornou-se mais denso, como se uma lei superior houvesse descido para recolher toda a vibração menor. Então a borda do visível foi ferida por uma emanação.
segundo ser, não ainda a forma, mas a assinatura de uma autoridade tão antiga que até os santuários ocultos de Natus prenderam a própria respiração. Não ergueu os olhos com espanto, ergueu-os com reconhecimento. Aquele que vinha não atravessava o mundo, impinha-se a ele em camadas. Coordenadas foram fixadas no tecido do campo, ângulos ocultos se acenderam, dobras de suporte se abriram na margem do sistema. A realidade, incapaz de comportá-lo por inteiro, foi obrigada a aceitar sua tradução. Uma camada desceu, depois outra mais profunda, mais afiada, mais antiga. Cada sobreposição acrescentava a verdade. Emanação e violência ao recipiente. As arenas vivas abaixo estremeceram como se escutasse uma sentença escrita em idioma anterior ao fogo. Primórdios invisíveis se abriram no alto, papairos de lâmina pairaram no vazio. Runas abissais giraram ao redor de um centro ainda não completado. Kanzen Kakuzeisha. A base estrutural perfeita havia nascido no campo. Então o corpo definitivo se ergueu. Majestade sem pressa, erudição sem piedade, marcialidade sem desperdício. Vestes e armadura pareciam ter sido tecidas pelo próprio abismo para servir a um intelecto de guerra. Sua presença não iluminava nem escurecia, ela corrigia o ambiente. O espaço aceitava melhor suas linhas do que as linhas de qualquer outro ser presente. O silêncio ajustava-se ao ritmo de sua respiração. Até a distância entre cima e baixo pareceu tornar-se inadequada para medi-lo. Ele não brandia uma arma para provar poder. O mundo ao redor já havia sido esculpido por sua simples estabilização. E quando uma nova camada se impôs sobre a forma perfeita, o campo compreendeu que a descida não havia terminado. O corpo não ficou apenas mais forte, ficou mais verdadeiro, mais insuportável, mais próximo daquilo que o sistema jamais deveria receber. Os presentes sentiram a diferença antes de entendê-la. Pensamentos perderam leveza, defesas esqueceram próprio compasso. Orgulhos antigos se retraíram como feras diante de um predador que não precisava mostrar os dentes. Ele era um Necroshura, não um guerreiro comum, não um invasor vulgar, mas um dos mais antigos do reino secreto abissal, o primais. Aquele em quem combate, erudição, anulação e sobreposição haviam deixado de ser caminhos separados para tornar-se uma única disciplina absoluta. Seu olhar percorreu o campo como quem lê um texto já julgado. Sua aura pesou sobre torres, altares, colunas e arquibancadas da cidade das arenas. Nenhum gesto foi desperdiçado, nenhuma sílaba foi precipitada. Swan Lion Kanzen Shisei Shoetsu Gaio Necroshura Shen. Lion Kanzen Shisei Shoetsu Gaio Necroshura Shen. Então sua identidade caiu sobre a grande arena suprema como um selo de ferro antigo. O primais Necroshura do abismo primevo. Não houve anúncio festivo, houve reconhecimento, houve compressão, houve a certeza de que a presença não receberia agora uma fera cega.
cega. Mais um gênio abissal, refinado no ponto onde desistir já é Atravessar a anulação. Ele permaneceu no alto, plenamente sobreposto, plenamente desperto, plenamente terrível. E todo o campo compreendeu que aquela não era ainda batalha, era apenas apresentação. Corre todo Não era um reino de trevas comuns. Não era um abismo de bestas cegas. Não era o inferno vulgar onde apenas se sofre, se cai e se morre. O abismo Necroshura era um reino secreto de inatos despertar. Um lugar tão alto em exigência que até a palavra abismo ali deixava de significar profundidade e passava a significar critério. Seu solo não acolhia, seu silêncio não consolava, sua lei não protegia o fraco. Tudo naquele reino exigia definição. Tudo pesava, tudo lia, tudo afia ali. Bibliotecas cortavam, pergaminhos sangravam, lâminas pensavam. E o erro não trazia derrota simples, mas degradação da própria capacidade de continuar existindo sob pressão. Santuários de anulação erguiam-se como montanhas de sentença. Arenas de refinamento pulsavam entre fossos de silêncio. Colunas de pressão sustentavam corredores onde cada passo testava a legitimidade da forma. Altares de manifestação flutuavam sobre mares de runas mortas e vivas. Bibliotecas lâminas se abriam em círculos como flores de aço e abismo, guardando saberes que só podiam ser lidos por quem sobrevivesse à leitura. Ali não se aprendia a lutar, ali só continuava existindo quem merecesse continuar. Os Necroshura eram forjados nesse regime, não por acúmulo bruto, não por herança vazia, mas por resistência à dissolução. Precisão sob colapso, erudição marcial e supremacia de qualidade. No abismo Necroshura, até a maturação era uma guerra. O tempo naquele reino não corria como sequência. Comprimir-se como maturação, dias, eras, quedas e despertares. Eram sentidos como graus de pressão, não como calendário. Aquele que permanecia ali por muito tempo não apenas envelhecia. Era polido, ferido, lido, corrigido, lapidado, até que corpo, mente, lei e intenção deixassem de se contradizer. Por isso os antigos do abismo não eram apenas velhos, eram sobreviventes legitimados da vizinhança da anulação. Quando um deles precisava agir abaixo, não descia diretamente. O reino não soltava como flecha comum. Primeiro vinha a emanação, depois a leitura, depois a coordenada, depois a sobreposição. Inatos despertar não enviava corpos. O abismo Necroshura emitia presença refinada. Em cima, acima do céu lutar. Os santuários internos se abriam, círculos de suporte acenderam-se. Arquiteturas de sobreposição começaram a girar ao redor de um eixo vivo. O reino secreto reconhecia seu emissário. Camadas de autoridade eram separadas, comprimidas e alinhadas. O que desceria não seria o ser integral, seria sua tradução perfeita possível. Kranzekaku deixa como base, brilhamento como método, show, como destino manifesto.
A própria estrutura do reino parecia inclinar-se sobre o vazio inferior. Não com pressa, mas com certeza. Torre após torre, altar após altar, biblioteca após biblioteca, tudo convergia para um único gesto de emissão. O abismo necroshura deixou de ser apenas paisagem e tornou-se vetor. Sua vontade secreta atravessou a distância entre os altos santuários e a grande arena suprema. O silêncio dos seus corredores entrou no céu. A pressão dos seus altares entrou no campo. A memória das suas arenas entrou na carne do mundo. E o emissário, sobreposto em camadas, começou a descer com a dignidade cruel de quem traz consigo um reino inteiro condensado em presença. A cidade das arenas olhava para cima. A presença observava, Inatus observava, e o ser vindo do abismo necroshura alcançou, por fim, o centro do campo de batalha. Então tudo parou no instante exato. Não há guerra inteira, não há existência inteira mais. Já aquele centro, o emissário estava ali, no meio da arena, no ponto onde toda qualidade seria provada, no lugar em que o céu total já não bastava como medida. E o reino secreto, sem precisar descer inteiro, já estava presente através dele. No centro da grande arena suprema, o primas necroshura do abismo primevo já estava completo em sua manifestação. Kanzen Kakuzeisha havia sido erguido Shouetsu. Já respirava em camadas sobre a forma perfeita. O silêncio em torno dele não era vazio, era compressão, era critério, era prova de que até a arena precisava recalibrar seu próprio sentido para suportar a presença daquele emissário vindo do reino secreto abissal. Então o outro lado respondeu, não com sombra, não com treva, não com ruído. Respondeu com vastidão luminosa. As rachaduras do alto se abriram como marcas de eras desfeitas, e sobre elas caminhou Karatz, representante do trono Tao, mestre supremo fora de sua era, portando no corpo a autoridade de civilizações mortas e a serenidade terrível de quem já atravessou a ruína sem se curvar a ela. Ela emanava dele, sua pele parecia ouro petrificado pelas próprias eras. Suas veias brilhavam como fios de sistemas extintos ainda vivos dentro da carne. Os sóis brancos ocupavam seus olhos sem pupilas, sem hesitação, e quando olharam o campo, o espaço atrás dele tremeu como se a história tivesse sido chamada a testemunhar. A mandala quebrada de sua aura girava lenta, colossal, soberana, projetando símbolos antigos e linhas do tal como cicatrizes que jamais aceitariam fechar. O Primas observou, cara, observou, e a arena compreendeu antes do primeiro impacto que aquilo não era disputa de quantidade, era um confronto de qualidades tão altas que o próprio paraíso, se tentasse entender por inteiro, incendiaria apenas com o resíduo. Necroshura leu primeiro. Sua mente abissal percorreu o corpo de era cristalizada, mediu o halo,
registrou o ritmo da respiração, o eixo do cajado fractal, a densidade das 3 eternidades e a forma como o sistema se dobrava. Para recebê-lo, coordenadas ocultas brilharam sob a superfície do campo. Lâminas sem matéria se alinharam, matrizes letais começaram a ser escritas em ângulos invisíveis do espaço. Mas Kaharat respondeu com sóis brancos, um leu essência, o outro expôs. Por um instante o primaz foi visto não como forma manifesta, não como traje, não como grandeza ritual, mas como verdade comprimida em sobreposição, como gênio abissal, forçando o recipiente do mundo a carregá-lo sem se partir. Então Kaharat deu um passo, não sobre o chão, sobre a história do campo. Passo alterou a linha subjacente da arena. O centro mudou sem sair do lugar. A distância curvou-se, velhas versões do instante tentaram emergir e morreram antes de nascer. A autoridade das eras desfeitas abriu-se ao redor das mãos de Kaharat, como fendas luminosas, capazes de reescrever trechos abandonados do tempo, enquanto Primais aprofundava Shawets e tornava-se mais verdadeiro, mais pesado, mais impossível de suportar. A luz mandálica cortou a pressão, o abissal cortou de volta o cajado fractal, girou seus núcleos em silêncio. Os grimórios laminado primas responderam com bordas de sentença. O campo foi dividido entre 2 gramáticas absolutas. De um lado a soberania de um ser que pisa na história, do outro a leitura letal de um ser que se impõe ao mundo em camadas. Real caiu, abriu uma fenda de era desfeita diante do Prey que a lançou, como decreto luminoso contra o centro da sobreposição. O Primais respondeu consolidando uma matriz de lâmina abissal e cortando não a luz, mas a coerência do avanço. As 2 sentenças se encontraram no meio da arena. O impacto não soou como explosão, soou como sistema rangendo os dentes. A grande arena suprema tremeu, as cidades vivas abaixo entraram em escuta. Os céus do Tal arderam como eco tardio, e os 2 entenderam no mesmo instante que o outro merecia brutalidade plena. A batalha havia começado. O primeiro choque já bastava. Nenhum dos 2 era ornamento da própria lenda. No centro da grande arena suprema, o Primaz Necro Shura do abismo primevo moveu um passo, e o espaço respondeu como pergaminho vivo aberto para julgamento. Seus grimórios lâmina giraram em silêncio. Papairos cortantes flutuaram como sentenças à espera de carne, lei e destino. Cada gesto escrevia linhas invisíveis sobre o campo. Ainda não eram golpes, eram leituras, eram inscrições. Eram a forma lenta de preparar uma morte. Do outro lado, Kaharat parecia imóvel, mas eras desfeitas já se moviam dentro dele. A autoridade que o cercava abriu rachaduras luminosas ao redor das mãos. Não era tempo vulgar, eram versões
mortas do instante, quando Primas lançou a primeira sequência real de cortes. Kaharat recolheu fragmentos abandonados do momento, inverteu a ordem de uma investida. Tacou um nexo já escrito e devolveu o gesto ao campo com outra legitimidade. Mas Necrochurura não vacilou, sua lâmina erudita abissal não buscava apenas atravessar forma. Ela cortava coerência, cortava ritmo, cortava ligação entre intenção e cumprimento. Uma borda invisível rasgou a mandala luminosa de Kaharat. Outra tentou separar o cajado fractal do direito de girar seus núcleos. Outra mirou a união entre era cristalizada e manifestação atual. Kaharat respondeu erguendo o cajado fractal do sistema morto. Girou o núcleo da estase. Uma linha inteira do campo congelou. Papyrus assassinos pairaram no limiar entre nascer e consolidar-se. Então veio o núcleo do eco. O corte recebido foi lido, dobrado, multiplicado e devolvido como luz esmagadora. O próprio golpe do Primais voltou contra ele. Do abismo aceitou até isso como matéria de leitura. Deixou o golpe vir, deixou tocar, porque também estava escrevendo. Kaharat, seus olhos tornaram-se lâminas de análise. Cada impacto, cada oscilação do halo, cada ajuste na pegada do cajado era notado pela mente abissal. Matrizes letais começaram a fechar-se em geometrias quase impossíveis. Então Kaharat respirou a respiração dos antisistemas, varreu a arena ao inspirar, sugou fragmentos de técnica, restos de sentença e bordas de intenção ao expirar. Devolveu tudo como uma maré de luz condensada. O Kanzen Kakuzeisha tremeu pela primeira vez. O Primais foi atingido e aprofundou Shouetsu. Outra camada se impôs sobre a forma perfeita. Seu corpo tornou-se mais denso, mais afiado, mais difícil de conter. A arena rangeu, as arquibancadas vivas sentiram que ele não cederia. Runas se alinharam, os grimórios, lâminas se fecharam ao mesmo tempo. A matriz foi acionada. Kaharat sentiu a própria causalidade ser cercada, não anulada, cercada. Se desse um passo falso, a sentença marcial escrita desde o primeiro contato se fecharia sobre ele. Então os dois brancos Viraram coração da matriz. um leu a essência. O outro a expõe. Luz e abismo, Colidiram outra vez. a matriz do Primais feriu. Autoridade de Kaharat veio de volta. Placas translúcidas racharam. Papyrus de lâmina viraram cinza luminosa. Por um instante O campo inteiro perdeu a noção. de vantagem, mas a verdade permaneceu. Não havia mais teste. Não havia mais cortesia. A partir dali, Cada técnica seria brutal cada erro seria cobrado em qualidade. e cada ferida valeria como argumento dentro da guerra. Primas Necrochura aprofundou Shouetsu e a arena. Sentiu o peso de uma verdade que o sistema não queria carregar. As coordenadas apertaram campo. Os grimórios lâminas giraram.
As matrizes letais fecharam seus ângulos em torno de Kaharat. Mas Kaharat sorriu, não como quem zombava, não como quem celebrava. Sorriu como quem lembrava a regra suprema que ela ainda podia hesitar. E a regra ouviu por um instante, tudo vacilou. As linhas do primais perderam pureza, os eixos de suporte tremeram, as âncoras invisíveis esqueceram o compasso. E nesse desvio nasceu a supremacia do representante do trono tal. De corte avançou, fragmentos da mandala quebrada giraram como leis tornadas. Lâminas cortaram técnicas, cortaram projeções, cortaram caminhos, cortaram a pretensão de que uma sobreposição perfeita continuaria perfeita. Então o coração de 3 eternidades reverberou. A perdida negou a dissolução, a recusada negou a imposição, a carregada sustentou o peso de tudo. Kaharat permaneceu imóvel no centro do tumulto, enquanto o sorriso queimava na face com a serenidade feroz de quem faz o sistema reconsiderar a si mesmo. O primaz respondeu, mais feroz. Lâminas sem matéria rasgaram o campo. Papairos de morte desceram como chuva de sentença. A pressão ontológica esmagou a arena. Mas Kaharat deu um passo sobre a história e rompeu o encaixe da matriz. Girou o cajado fractal, a luz das eras desfeitas caiu como decreto. Então a mandala cortou outra vez e desta vez feriu. O corpo de manifestação do Necroshura tremeu. Seu domínio deixou de ser absoluto pela primeira vez desde a descida do abismo primevo. O campo reconheceu critério superior. Sorrindo, não por alegria, por autoridade. A batalha ainda estava longe do fim, mas a regra já havia hesitado. E quando a regra hesita diante de um homem, até o abismo reaprende a lutar. O sorriso de Kaharat ainda ardia no centro da arena. Mas o Primas Necroshura respondeu como o antigo do abismo primevo deve responder, aprofundando a crueldade do próprio critério. Shouetsu se tornou mais denso.
As camadas da manifestação rangiam contra o sistema. Grimórios lâmina voltaram a girar. Papiros cortantes fecharam círculos de sentença. A pressão ontológica desceu sobre o campo com tanta força que até as arquibancadas vivas tremeram, como se a existência tivesse sido comprimida entre dentes invisíveis. Então vieram os ferimentos. Alain Mineiro de Tabissal não buscou o brilho, buscou estrutura. Um corte passou pela mandala luminosa de Carhartt. Outro rasgou placas translúcidas da armadura ancestral, ou ainda penetrou na carne era cristalizada, abrindo rachaduras por onde vazavam clarões de sistemas mortos. O cajado fractal foi golpeado de lado, o ralo colossal vacilou. Pela primeira vez, o representante do trono tal pareceu carregar no corpo o custo brutal de enfrentar um emissário forjado, onde existir já é sobreviver à anulação. Mas a ruína não o diminuiu. Cada ferida abriu nele uma via. Cada rachadura tornou-se um canal. Cada golpe recebido cavou espaço para algo maior respirar. O coração de 3 eternidades reverberou. A eternidade perdida Recusou a dissolução, a eternidade. recusada negou o limite imposto pela sentença inimiga. A eternidade carregada suportou O peso total do campo, do cajado, da aura, da dor e do próprio sistema. Carhartt não caiu, amadureceu. Seu corpo de eras compactadas começou a se recompor. Não como retorno simples, mas como ascensão em batalha. As fraturas brilhavam, as veias de luz tornaram-se mais intensas. O túnel havia sido aberto pelo inimigo, agora funcionava como nova passagem de soberania. O Primas percebeu isso e agravou a violência. Matrizes letais mais profundas foram inscritas no espaço. Linhas invisíveis buscaram envolver o peito, a respiração e o ritmo de Carhartt. A anulação por proximidade desceu como o inverno sem sombra. Técnicas comuns já teriam morrido ali. Manifestação menor já teria se despedaçado ali. Mas Carhartt avançou por dentro da própria dor. O passo sem peso pisou. História do campo, a respiração dos antisistemas inspirou fragmentos da ofensiva abissal. Ao expirar, ele devolveu luz concentrada Contra o centro das sobreposições do Primaz. A mandala quebrou e cortou, o cajado girou. As eras desfeitas se abriram em torno das mãos. Como páginas arrancadas do destino. Quando a troca cessou por um instante, Carhartt estava mais ferido do que antes, mas também estava mais alto. O sangue de Ares corria em brilho. A armadura rachada parecia mais antiga. A aura parecia mais pesada. O olhar dos dois sóis brancos mais cruel. A arena compreendeu então o segredo brutal daquele confronto. O Primaz feria para matar. Mas Carhartt sabia transformar ferimento em escada. E no centro da guerra, Quanto mais o abismo golpeava, mais o trono tal aprendia a erguer nele um senhor. ainda maior.
mais alto e mais cruel. Kaharat permaneceu no centro da grande arena, suprema como um eixo de eras que se recusavam a tombar. Diante dele, o primaz Necro Shura reuniu o que havia de mais refinado em sua arte. Grimórios lâminas se fecharam, papiros de sentença arderam, as coordenadas de sobreposição apertaram o campo. A matriz final começou a ser escrita. Não era um ataque comum. Era a tentativa suprema do abismo, primevo de consolidar leitura, corte, sobreposição e sentença em um único gesto inevitável. O espaço foi transformado em escrita terminal. O silêncio tornou-se lâmina. O centro da arena pareceu dobrar-se em torno do primaz, como se a própria manifestação quisesse ratificar sua vitória antes do golpe cair. Mas Kaharat não cedeu um passo. O cajado fractal do sistema morto girou. O núcleo da estase travou. A fluidez causal de uma linha inteira da matriz. O núcleo do eco devolveu a violência da sentença ao seu emissário. O núcleo do vazio vivo abriu uma ruptura branca que começou a absorver não o corpo do primaz, mas a coerência do seu ataque. Então os dois sóis brancos fitaram o centro da construção letal. Um leu a essência, o outro a expôs. Sem peso pisou a história do campo e alterou o pano de fundo da própria luta. Respiração dos antisistemas inspirou restos da ofensiva abissal e devolveu tudo como luz concentrada. A aura mandálica de corte abriu-se em fragmentos soberanos e começou a cortar técnicas, caminhos, ritmos, projeções e a pretensão de permanência do adversário. O primaz tentou aprofundar, tentou reforçar a sobreposição, tentou sustentar a dignidade do Kanzenkaku Zeisha. Mas agora cada tentativa sua era esmagada antes de amadurecer. Kaharat golpeou, Não com pressa, não com fúria cega. Golpeou com a autoridade brutal de quem já havia atravessado o ferimento e o convertido em ascensão. Caiu como um universo inteiro concentrado. A mandala cortou como lei viva. As eras desfeitas se abriram como rachaduras luminosas na soberania do primaz. Placas da manifestação perfeita se partiram. As camadas de Shoetsu vacilaram. Grimórios lâmina explodiram em fragmentos de luz morta. Papiros e sentença foram esmagados antes de completar a frase. A própria postura do Necro Shura, tão absoluta até então, foi quebrada dentro do centro da arena. Então o campo inteiro compreendeu. O emissário do abismo primevo já não estava lutando para vencer. Estava lutando para não ser completamente reduzido diante de todos. Kaharat avançou Mais uma vez, ferido, rachado, luminoso, terrível. e a cada impacto, a cada quebra, a cada corte, a cada passo sobre a história, o primaz era esmagado não só em corpo e manifestação,
paz, indignidade marcial. A vitória ainda não havia sido selada, mas a superioridade já era brutal, já era pública, já era irreversível. O Primas Necroshura ainda tentou sustentar-se por um último instante. O Kanzen Kakuzeisha tremia. As camadas de Shoetsu vacilavam. Grimórios lâminas giravam tortos no ar como sentenças rachadas. Papairos de morte queimavam incompletos, incapazes de concluir o próprio desígnio. A sobreposição inteira gemia contra o sistema, buscando sustentar uma majestade que já havia sido quebrada no centro da grande arena suprema. Mas desta vez não haveria recuo, não haveria retirada digna, não haveria retorno ordenado da presença, haveria fim. Runas abissais tentaram se alinhar, coordenadas ocultas buscaram fechar eixos de suporte. Restos de matrizes letais procuraram reacender ângulos de sentença no coração do campo. O emissário do abismo primevo não lutava mais para vencer, lutava para não ser apagado diante de todos. Mas o campo já havia passado desse ponto. O cara avançou ferido, rachado luminoso, terrível. Sua armadura ancestral de placas translúcidas estava aberta em fendas de era. Sua carne de sistemas mortos brilhava por dentro das fraturas. O halo mandálico girava mais lento, mais pesado, mais vasto. E nele não havia hesitação alguma. A dor não o diminuía, A dor o coroava. O cajado fractal do sistema morto descer. não para empurrar, Não para afastar, não para humilhar, apenas desceu para apagar. O núcleo da estase travou as últimas tentativas de reordenação do Primais. no brilho do ego. Devolveu a ele sua própria violência já esvaziada de esperança. O núcleo do vazio vivo. Abriu-se no exato ponto onde a sobreposição ainda tentava respirar. Ao mesmo tempo, a aura mandálica de corte avançou em fragmentos absolutos. Cortou o resto das matrizes, cortou a continuidade das runas, cortou o direito daquele corpo de manifestação de continuar fingindo perfeição. Kanzen Kakuzeisha rachou de vez. Shoetsu foi despedaçado camada por camada. As coordenadas colapsaram. Os grimórios lâmina explodiram em cinza de sentença. Os papiros arderam até não restar sequer memória legível da frase que tentavam completar. O Primais compreendeu tarde demais. Não havia mais estrutura para retirar, não havia mais eixo para recolher, não havia mais forma para preservar. Sua emanação inteira começou a desfazer-se no centro do campo. Primeiro cedeu a postura, depois cedeu a autoridade, depois cedeu a forma, depois cedeu o próprio princípio de permanência daquela manifestação. O rosto do emissário do abismo primeiro tentou sustentar severidade, Tentou sustentar ódio, tentou sustentar identidade. Mas Kaharat ergueu os dois sóis brancos, o leão a essência, o outro a expôs. e soube esse olhar a manifestação. Foi reduzido àquilo que realmente era: uma sobreposição forçada, uma presença traduzida, um corpo impossível sustentado por violência técnica,
dentro de um sistema que jamais o aceitou por inteiro. Então golpe outra vez. Não na carne, Não na armadura. não na aura. Golpeou do direito daquela emanação de continuar existindo. Fui a ruína absoluta. A sobreposição implodiu. O centro abissal perdeu coesão. As últimas camadas de Shoetsu Romperam-se como espelhos de um céu falso. O Kansikakuseixa estilhaçou-se em fragmentos de presença morta. As runas foram apagadas, as coordenadas foram anuladas. O emissário inteiro foi esmagado até não restar forma. Nem circuito, nem a cooperativo capaz de sustentar nova tentativa de permanência. A grande arena suprema viu a emanação ser completamente aniquilada. Não repelida, não dispersa, Aniquilada, o abismo primevo não perdeu seu ser verdadeiro. mas perdeu ali. Diante de todos a manifestação perfeita que havia descido com glória. Tudo que restou foi um clarão quebrado, breve, cruel e em seguida nada. Então o centro do campo ficou vazio. A arena permaneceu, A cidade das arenas permaneceu. o céu do Tão permaneceu ardendo apenas com o eco residual daquilo que o plano dos santuários suportara. E no centro sozinho, Ficou de pé, ferido, rachado, imenso, mais alto do que quando a batalha começou. nenhum grito de vitória foi dado. Nenhum triunfo precisou ser anunciado. O próprio som curvou-se primeiro, depois os ecos, depois o campo. E quando o último resíduo de fluido morreu, restou apenas o silêncio. O silêncio sobre o inimigo aniquilado. O silêncio do trono tal. O silêncio do trono tal. O silêncio do trono tal. O silêncio de não espera retorna daquela forma, porque já viu sua destruição completa. Há coisas que podem ser descritas. Há coisas que apenas podem ser intuídas. E é aquilo que já é traído no exato instante em que a palavra tenta cercá-lo. Falou ao salão sem erguer a voz. E ainda assim, o próprio ar pareceu desistir de circular com liberdade. Não como nome, não como conceito, não como chave, mas como marca da falha. A raiz antes do próprio inefável. E naquele instante, até o termo inefável perdeu altura, porque o inefável ainda pertence ao campo do que não se diz. Não pertence sequer ao campo. Ele não está além do tal. Além ainda pressupõe distância. Ele não está dentro do tal, dentro ainda pressupõe contenção. O tal acontece, não acontece. Tudo que existe retorna ou se dissolve. Ainda conserva vestígios de origem, mesmo que transcende mundos, mesmo que atravessa eras, mesmo que desfaz céus e reinventa fundamentos. Ainda traz consigo alguma marca de começo, algum perfume remoto de anterioridade. Não, nele não há começo esquecido, não há estado primeiro, não há nascimento, não há sequer anterioridade. Não o chamem de eterna eternidade, ainda é tempo ampliado até vertigem e tempo. Por mais vasto que seja, ainda é tardio demais. É anterior à possibilidade de haver algo como tempo, algo como duração, algo como permanência, algo como fluxo. Por isso, o
Quando os sábios buscam fundamento, ainda buscam tarde. Quando os deuses procuram origem, ainda procuram tarde. Quando os abismos sonham com a primeira noite, ainda sonham tarde. O vazio absoluto ainda é relativo, porque o vazio ainda é negação de algo. Ainda é uma resposta dada à plenitude. Ainda é uma ausência pensada em relação a uma presença. Zunhua não nega, não afirma, não sustenta, não dissolve. Torna irrelevante a própria distinção entre afirmar e negar. Torna infantil a disputa entre ser e não ser. Torna insuficiente a oposição entre cheio e vazio. Torna tardia a linguagem que ainda precisa de pares para se mover. Parou por um instante, não para hesitar, mas porque até a doutrina precisa respirar antes de tocar aquilo que a torna precária. Alcança o Wei. Dissolve o agir, mas ainda conhece a experiência do não forçar. Nem Nirvana alcança Nirvana, extingue o ciclo, mas ainda é reconhecível como libertação. Nem Samsara alcança. Samsara gira na ignorância, mas ainda é giro, ainda é condição, ainda é percurso. Todos esses são movimentos dentro do campo da experiência. Zunhua não é experiência, não é estado, não é obtenção, não é cessação, não é liberdade. Diante dele, até a ideia de libertação torna-se desnecessária. Isso não a torna falsa, apenas a revela como via, não como raiz. O salão inteiro escutava, mas já não o escutava como antes. Cada ser presente sentia que a própria audição metafísica estava sendo levada à borda do seu direito de permanecer inteira. Então, Wu concluiu a primeira volta da palestra. Zunhua não pode ser definido sem traição. Pode apenas ser circundado, como quem sente um vento que não vem de direção alguma. E mesmo assim, desfaz a segurança de tudo que se chamava fundamento. A raiz, antes do próprio inefável, a não origem absoluta, aquilo diante do qual pensar já é tarde demais. E quando a última sílaba caiu, ninguém no salão sentiu que havia compreendido. Sentiram algo pior. Sentiram que compreender talvez já fosse uma ambição pequena demais. Não retomou a palavra, como quem continua um discurso. Retomou como quem volta à borda de um precipício que não pode ser medido sem mentir. Zunhuat. Esse nome não aponta. Esse nome não contém. Esse nome não alcança. É apenas a marca do instante em que a linguagem colapsa tentando tocar o que não entra em linguagem. Quem pensa ter encontrado algo porque ouviu esse nome, já perdeu. Quem pensa tê-lo nomeado já criou outra coisa. Quem pensa tê-lo aproximado já caiu de novo no costume da distância. Zunhua não recebe o nome. O nome é que se desfaz ao roçar sua impossibilidade.
Se alguém tenta percebê-lo, falha. Se alguém tenta pensá-lo, chega tarde. Se alguém tenta simbolizá-lo, adora uma sombra. Se alguém tenta doutriná-lo, apenas organiza ruínas de linguagem. Não porque falta inteligência, ascese, mérito, visão ou altura espiritual, mas porque percepção, símbolo, doutrina e nome pertencem todos a uma ordem posterior demais. Tudo que apreende já nasce depois. Tudo que formula já se move tarde demais. Tudo que descreve já perdeu a raiz. Por isso a ausência dele não é ausência, porque ausência ainda é categoria, ainda é uma posição diante de outra coisa, ainda é pensável como falta. Zumuat não falta, não comparece, não se esconde, não se retira. Ele torna inútil a própria gramática pela qual se diz que algo veio, não veio, apareceu ou desapareceu. Nem voei o alcança, voei de salve o agir, mas ainda conhece o gosto da experiência. Sem atrito nem nirvana o alcança. Nirvana extingue o ciclo, mas ainda pode ser reconhecido como cessação. Nem samsara o alcança, samsara gira na ignorância, mas ainda é giro, ainda é percurso, ainda é campo de travessia. Todos esses são imensos, todos esses são vias altas, todos esses são dignos de reverência, mas ainda pertencem ao domínio da experiência. Zumuat não é experiência, não é realização, não é libertação, não é meta, não é o cume secreto das vias. Diante dele até a ideia de libertação deixa de ser falsa ou verdadeira, torna-se apenas desnecessária. Então, revelou a verdade mais perigosa. Tudo pode ser integrado, tudo pode ser transcendido, tudo pode ser dissolvido, menos isso. Porque Zumuat não entra no jogo, não entra no jogo da ascensão, não entra no jogo da purificação, não entra no jogo da transcendência, não entra no jogo da negação, não entra no jogo da síntese suprema. Nunca esteve separado, por isso não pode ser reunido. Nunca esteve preso, por isso não pode ser libertado. Nunca esteve fora, por isso não pode ser trazido para dentro. Essa é a ferida, essa é a ruptura, essa é a verdade diante da qual até cosmologias extremas descobrem que ainda jogavam. O salão inteiro sentiu isso como golpe, não porque Buda destruísse as grandes vias, mas porque as recolocava em seu devido lugar. Imensas, sim, derradeiras não. E se alguém agora tentar integrar Zumuat ao Wutan como princípio oculto, força proibida, trono interior, segredo acima do ancestral ou núcleo absoluto da presença, já o terá distorcido. Não, não, não porque o botão seja pequeno, mas porque integrar ainda é gesto de sistema, ainda é gesto de campo, ainda é gesto de quem organiza. Zumuat não pede organização, nem recusa, torna ambas pequenas. Por isso até esta palestra é insuficiente, até este esforço é sombra, até estas sentenças são apenas marcas de uma linguagem honesta o bastante para admitir o próprio fracasso. E ainda assim, calar por completo seria permitir que o erro confundisse com vazio, com nada, com simples indizível. Por
Por isso falou, não para definir, não para capturar, não para oferecer uma chave, mas para levar todos até o ponto em que o nome quebra, a percepção falha, a libertação encolhe o pensamento, compreende que já chegou tarde demais. Não, 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 então encerrou. Zoom out é aquilo que permanece quando até permanecer deixa de fazer sentido. Isso ainda é apenas sombra. Nenhum ser no salão respondeu, nenhuma doutrina ousou mover-se, nenhum conceito permaneceu com a mesma altura. Restou apenas o silêncio ontológico, não como ausência de som, mas como a dignidade de não fingir que a linguagem havia vencido.